O ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira protagonizaram uma troca de farpas nas redes neste sábado. O desentendimento teve início quando Nicolas respondeu com uma risada a uma publicação do professor Silvio Grimaldo. Está aí na tela para quem está do YouTube. Eduardo interpretou a reação como deboche e desrespeito à sua família, publicando uma mensagem dura em que questionou os limites do colega de partido. Ele afirmou que a fome e os holofotes teriam transformado Nicolas em uma versão caricata de si mesmo, distanciando-o do jovem que apoiou no passado. Todo mundo pro Eduardo Bolsonaro se distancia, né? A gente também. O Eduardo Bolsonaro, só ele que não muda. Só ele que continua o mesmo. É verdade, pior que né? Continua o mesmo débil mental. A discussão também envolveu queixas sobre o nível de engajamento na pré-candidatura do senador Flávio à presidência. No mesmo dia, Flávio gravou um vídeo e publicou nas redes pedindo racionalidade. O Flávio Bolsonaro deve estar muito puto com o irmão dele. Se existe alguém que sabota a campanha do Flávio, esse alguém não é o Nicolas. Eu tenho milhões de críticas para falar do Nicolas Ferreira, para fazer a respeito do Nicolas, mas se existe alguém que sabota a candidatura do Flávio, não é o Nicolas, é o próprio Eduardo Bolsonaro. Porque você não vê o Nicolas falando. Aliás, o Nicolas erra do ponto de vista moral, ético. Ele mantém o silêncio que ele disse da Janja, ele mantém o silêncio seletivo a respeito do Flávio Bolsonaro. Ele não diz nada, isso já é um grande erro. Mas do ponto de vista político e eleitoral, ele não prejudica o Flávio Bolsonaro. O Nicolas beneficia. Quem prejudica o Flávio, eu estou errado, é o Eduardo. Quem fica arrumando confusão? É o Nicolas que vai lá no perfil do Eduardo ficar chorando. Eduardo, você é fraco. Ficar falando as verdades. O Nicolas deveria falar, né? Mas não faz nada. Ele não faz absolutamente, ele não diz um pio sobre as verdades do bolsonarismo. Repetindo, do ponto de vista ético, moral, é um absurdo. Agora, do ponto de vista eleitoral para o bolsonarismo, o Nicolas faz o certo. Ou estou errado? O Nicolas age da maneira correta para o bolsonarismo? Não, o Nicolas beneficia o bolsonarismo. Eu não sei por que o Eduardo fica escrevendo isso. Aliás, eu sei que o Eduardo Bolsonaro tem uma inveja gigantesca do deputado Nicolas Ferreira. O deputado Eduardo Bolsonaro queria ter o mesmo prestígio do Nicolas, queria ter a mesma abrangência, a mesma inteligência, sagacidade do Nicolas. Eduardo Bolsonaro é um Zé Ruela. Eduardo Bolsonaro nunca teve essa capacidade, ele morre de inveja e ele prejudica o Flávio Bolsonaro. Ou estou errado, meu querido? Essa análise é muito simples, caramba. O Nicolas fala alguma coisa contra o Flávio? O que o Eduardo escreve nesse post aí, eu até tive que ler essa porcaria para comentar. Ele só fala besteira, só fala lixo aí, fala só chorume, encheção de linguiça essa postagem do Eduardo Bolsonaro, esse texto dele. Não tem nada, o Nicolas não critica o Flávio, que deveria criticar, voltando mais uma vez falando, repetindo aqui, do ponto de vista ético-moral, deveria criticar, ele não faz. Ele beneficia eleitoralmente o Flávio Bolsonaro. Tudo isso é inveja do senhor Eduardo, que ele sim sabota o irmão dele com essas confusões aí. Abre aspas, o Flávio diz que é muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui dentro. Fecha aspas, não tá. O inimigo são eles mesmos. O grande inimigo da direita é o bolsonarismo, meu querido. Flávio reforçou a necessidade de superar picuinhas internas e concentrar esforços. Olha, eu já disse isso uma vez, vou repetir. O culpado principal da derrota do Flávio Bolsonaro é o Eduardo. Não, culpado, claro, que são eles mesmos, né? Que só a campanha por si só já é um fiasco. Mas quem que eles vão colocar a culpa? É o Nicolas. O culpado, segundo os bolsonaristas, em 2027, em novembro desse ano, você pode escrever, eu aposto com você o que você quiser. O culpado, que Flávio vai dizer, Flávio não diz agora, mas vai dizer depois, o culpado que Eduardo, Flávio, Jair, todo mundo, menos a Michele, o Carlos, eles vão dizer que o culpado da derrota do Flávio é o Nicolas. Nicolas Ferreira, que derrotou o Flávio Bolsonaro, que deixou o Lula mesmo ganhar. Mesmo ele lambendo diariamente o Flávio. Essa vai ser a desculpa, exatamente. Mesmo ele lambendo, Vanessa Moreira. Pois é, isso aí foi a coisa mais patética. E assim, Timóteo, a matéria não diz, mas do que o Nicolas riu, né? Eu acho que isso é muito importante, porque fica parecendo que ele está rindo de uma chacota. Foi o seguinte, o Silvio, ele compartilhou um post do Space Liberdade dizendo assim,
com uma repostagem do Nicolas dizendo assim, Lula provoca Trump e diz que Pix é do Brasil. Isso era o que estava no Space Liberdade. Aí o Nicolas vai lá e coloca, sim, foi o Bolsonaro que concretizou o Pix para os brasileiros, larápio. Ou seja, ele faz uma crítica ao Lula, né? E o Silvio Grimaldo vai lá e coloca o post compartilhado contra o Lula e em defesa do pai do rapaz. Por quê? Porque o Eduardo já estava hostilizando e dizendo que o Space Liberdade, ele já tinha feito um ataque voraz ao Space Liberdade, tentando detonar o Space Liberdade, que não perdeu nem 1.000 seguidores. Nem 1.000. A relevância do Flávio. Eu até comentei nessa postagem assim, quando o Eduardo fez isso comigo, eu ganhei 3.000 seguidores. Então, não tem mais relevância. Ninguém gosta desse cidadão. O Eduardo tem relevância para o negativo. Né? Só para o negativo. Ele tem uma rejeição terrível. É isso. Bolsonaro. Aí o que acontece? Foi isso. Olha como o Eduardo está precisando de uma intervenção psiquiátrica urgente. É verdade. Ele está com problemas sérios, gravíssimos, porque primeiro ele ataca o Space Liberdade, que é um canal isento, que posta tudo. E bolsonarista também. E é bolsonarista. Eu já participei de um espaço, de uma sala no X com o pessoal do Space Liberdade, e assim, eles passam pano pro bolsonarismo. Passam pano total. Recente houve um Space onde o dono da página Space Liberdade falou que no primeiro turno não votaria no Flávio Bolsonaro. Sim, mas... Ok. No primeiro ele disse que não votaria, mas não falou em quem votaria. E no segundo ele disse que votaria, porque contra o Lula ele votaria em qualquer pessoa. Aí o Eduardo, ele vem com essas... Ele é assim, ele vai pra cima de quem é apoiador do pai dele. Ele não vai pra cima do petista. Ele vai pra cima de quem é apoiador do pai dele. Exatamente. Ao invés de tentar convencer essas pessoas, se ele pudesse, ele botava um fuzil na cara de cada um e falava, você tem que votar no meu pai. Esse cidadão é um cidadão que com o poder se torna alguém extremamente perigoso. Esse Eduardo Bolsonaro, porque é um incapaz, um verme. Entendeu? E aí foi isso que aconteceu. Aí o Nicolas botou um kkk e ele fez um grande textão gigantesco, falando merda atrás de merda sobre o Nicolas. Mas você sabe o que eu quero? Quando eu vejo uma cena dessa, eu acho o seguinte, todo castigo para frouxo é pouco, tá? E eu quero que o Nicolas se lasque, que Eduardo Bolsonaro se lasque. Eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Porque o Nicolas é responsável por esses ataques. O Nicolas está até hoje tentando lamber o bolsonarismo. O tempo inteiro. Não é firme. E quem é morno deve o quê? Ser vomitado, né? Então... já que ele quer seguir a Cristo, é por aí. Então, se você é morno, meu querido Nicolas, que você seja vomitado, que você seja execrado, porque é isso que você merece. Desculpa, mas é ridículo, Timóteo. Vale não só para o Nicolas, vale, na minha opinião, para todo mundo. Inclusive vale para o Silvio. Para todo mundo. Quem ainda continua debaixo dessa seita demoníaca, que é o bolsonarismo, tem que se lascar mesmo. Você sabe o que é? E pagar assim, o pato. A matéria até fala, professor Silvio, eu até entendo, mas é só para deixar muito claro aqui para mim que um professor ele não deveria entrar nessa celeuma porque acaba a gente questiona tanto a esquerda que doutrina as pessoas para o negativo, isso é uma doutrinação para o negativo, porque o Silvio é uma pessoa olavista, que teve a oportunidade de conviver com o Olavo e está tratando o bolsonarismo como um espectro de direita que não tem característica nenhuma de direita. Nenhuma característica. Inclusive repostou aqui o vídeo patético do Flávio Bolsonaro, que foi divulgado pelo Carlos Jordi. Ou seja, se o Silvio está repostando Carlos Jordi com uma fala do Flávio, é porque ele está apoiando o Flávio, né? Na minha opinião. Eu posso estar enganada. E se ele quiser explicar, ok. Mas parece que ele está apoiando o Flávio. Se ele está apoiando o Flávio, ele não é de direita, desculpa. Não é. Ele é um direita trans, como vários hoje aqui no Brasil. E eu até entendo que ele possa estar querendo algum tipo de
arranjo político para estar apoiando isso aí. Tá tudo bem se ele tiver querendo ganhar a grana dele de alguma forma. Mas se for por convicção, cá para nós, gente. Que é isso, né? Porque ele está apoiando o movimento de esquerda. E, ao apoiar o Flávio, ele está apoiando o Eduardo de tabela. Esse é o ponto que a gente não deve fugir. Então, assim, o Nicolas merece, né? O Eduardo passou o final de semana inteiro da Páscoa junto com... Ele não, porque ele bota a horda dele de cretinos esculhambando a Ana Campanholo e o Nicolas, entrando até em questões pessoais da Ana Campanholo. Uma coisa patética, certo? É isso que ele fez o final de semana todo que Deus deu. Então, o castigo para o frouxo do Nicolas é esse. E é pouco, na minha opinião. E eu tô aqui só assistindo e dando risada. KKKKK, Nicolas. Você merece. São agora 9 horas e 2 minutos. O Space de Verdade é um canal bolsonarista também, que eu até sigo, porque eles têm um plantão. Eles são ótimos, eu tem gosto. muita informação, muita notícia. Inclusive, a gente tira vários conteúdos lá pro Instagram do Brado Jornal, mas eles fazem um trabalho de jornalismo e com viés completamente bolsonarista. Não vou nem dizer que é jornalismo tradicional, não é? Tem um editorial, claro, que é bolsonarista e nicolista também, né? Porque parece que o cara é ligado ao Nicolas, esse sujeito. São extremamente nicolistas. Agora, eu já participei não, eu fico, às vezes eu entro, fico ouvindo lá anonimamente a live, o Space, né? Pelo amor de Deus, o nível, todo respeito aí, todo respeito, é muito baixo. Quando a gente ouve até os críticos ao bolsonarismo, pessoas que não têm muita criticam o bolsonarismo, mas é uma crítica assim do tipo, ai, pra tirar o Lula, eu vou votar em quem? Não sabe? No asno, o bolsonarismo... jumento, aí volta no asno. Calma, do Ah, eu me estresso, Timóteo. O bolsonarismo, como você disse, não tem uma característica de direita, nada. Nada. Não tem, é um movimento coletivista que idolatra político homem. Isso já é esquerdismo total, meu querido. Direita, movimento conservador, é ceticismo político profundo. O conservadorismo é a família, a liberdade, os nossos valores, o que deu certo no passado, que é conservado. O bolsonarismo é justamente o contrário. Ele privilegia pautas de esquerda, né? Ele coloca pessoas ligadas à esquerda no poder. Não tem uma coisa que você consiga pegar e falar que bolsonarismo é direita. Não tem nada, nada. Desde a época que o Bolsonaro era presidente, inclusive. Vamos lá, são agora 9 horas e 4 minutos. Por isso que eu falo, só jumento fica repetindo que Bolsonaro é direita. Não, direita é nada. Aí você pode falar que é oposição ao PT, mas é tudo esquerda. Eu desafio aqui, manda uma mensagem de voz, bota aí na tela 7131800434. É lamentável. Para você mandar uma mensagem de voz citando uma característica que você acredite ser de direita do bolsonarismo. Você nem sabe que característica, um sujeito que defende esse negócio. Eu vi um debate outro dia, um corte aqui, as pessoas falando, tudo eles querem justificar, porque política não é assim, é difícil. Tem que ter pragmatismo. A gente tem que botar um petista no STF para conseguir governar e virar um petismo. Virar um governo de petista. É um movimento de corno, o movimento bolsonarista. Calma, você tá que tá hoje, pelo amor de Deus, não é assim também. Ah, sim. Não fala assim desse jeito, que as pessoas às vezes ficam tristes. Problema dela, se ela ficar triste é ótimo pra ver se ela renasce das cinzas, porque a mente já tá podre. Se o cara é corno mesmo, ele fica desanimado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum corte e ficar por dentro de tudo que acontece na política. Deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos e compartilha com alguém que precisa ver isso.